Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Senhora Literatura. Eu sou a Francine Cruz, toda semana eu estou aqui com um vídeo novo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, porque se você gosta de livros fora da caixinha, livros que você não vai ver muito em outros lugares, esse aqui é o seu lugar. E eu tenho certeza que esse livro de hoje vai surpreender vocês, porque me surpreendeu também. E é o livro que se chama Criaturas de Lilith. Ó, que pequenininho, ele é do tamanho da minha mão, né? Um livro realmente pocket aí. E ele foi escrito pela Julie R. Ensler, não sei se eu pronunciei corretamente, mas é assim que se escreve. E ele tem uma tradução da Mercúria. Esse livro eu comprei recentemente aí, né, numa ação da editora Demônia, né, que estava fazendo uma ação com os seus livros. E eu quis comprar por ser diferente realmente do que eu estou acostumada a ler, por não conhecer a autora, mas gostar do tema, né, essa questão da Lilith é uma coisa que sempre está nessa mitologia, nessa tradição, e é muito interessante conhecer a Lilith, né? Porque ela normalmente é muito demonizada e aqui a gente tem uma outra versão, né? Então, para quem não conhece muito, né, eu vou ler aqui a contracapa do livro que explica um pouquinho e fala assim: na tradição judaica, a punição de Lilith por rejeitar Adão e desobedecer Deus é trazer a vida 100 demônios todas as noites. Esses demônios percorrem a terra, matando e espalhando caos e destruição no mundo normativo, até que o sol nasça novamente. Julie R. Ensler, aqui traduzida pela primeira vez para o português por Mercúria, reinterpreta Lilith e suas criaturas, dando-lhes suas próprias vozes para falar às desertoras do mundo normativo. Apresentada como uma entidade insubmissa e desviante, a Lilith de Ensler é ferozmente independente e determinada, mas também vulnerável, exposta. Lilith é a representação do desejo indócil, com o potencial para fazer ruir o mundo patriarcal e assim abrir um caminho para a liberdade. Lilith mostra que sempre estivemos aqui e sempre estaremos. Esses poemas oferecem uma nova mitologia dissidente, na qual as subalternas podem ser poderosas. Não dependentes de Deus ou de um homem, Lilith e suas criaturas transmitem uma cosmologia queer contemporânea na qual prosperamos. Então, como eu falei para vocês, é um livro bem pequenininho e eu vou ler alguns dos poemas para vocês conhecerem, então, um pouquinho aqui das criaturas de Lilith. Vou começar com um poema que se chama Gênese. Ao crepúsculo, criaturas vazam dos meus poros. Elas emergem entre meus dedos dos pés, debaixo das unhas, dos meus dedos das mãos. Essas criaturas têm apenas uma noite para vagar pelo mundo antes de sua morte. À aurora, elas se tornam pó, onde por último estiverem em pé. Minhas criaturas têm apenas as horas escuras para olhar e aprender, ensinar e persuadir, capturar e matar. Todas as noites eu solto 100 criaturas da minha própria carne. Elas alteram a vida das mulheres, elas remodelam o mundo. Então vocês viram por que eu li aquela explicaçãozinha no começo, para vocês entenderem um pouquinho do contexto, né, dos poemas, né? Então a Lilith, que foi, né, mitologicamente essa primeira mulher, né, e ela fala então ali por si própria, né, falando da Gênese. E aí tem um segundo poema que se chama Crepúsculo. Através dos anos, os humanos me chamam de coruja da noite, espectro noturno, coruja gralha, monstro noturno, vampira, criatura da noite, pássaro noturno. Eles me associam ao vento, me pedem para guardar palácios, cidades, casas, templos.
Eles atribuem poder a mim e então ficam admirados com esse poder. Eles se ressentem de mim. Eles me desprezam. Eles me chamam de Shedim, soberana da noite. Eles me invocam, eles me temem, eles me adoram. E aí a gente pode, né, ver como a Lilith, ela é a representação de todas as mulheres, né, que muitas vezes, né, são temidas. As pessoas atribuem esse poder para as mulheres, mas ao mesmo tempo se ressentem disso, desprezam, né, e ao mesmo tempo que invocam, temem e adoram, né, é bem por aí. Tem um outro poema aqui que achei bem legal, que ela vai falando também das criaturas, né? E esse poema se chama Estrelas. Eu as nomeio à medida que elas surgem do meu corpo. Sussurrando seus nomes, eu as faço existir. África, Bracha, Devora, Nava, Yocheved. Meu corpo dá a elas encarnação física. Xoshen, Dalila, Orital, Chifra, Tova, Netali. Apesar de durarem apenas até o sol nascer, criaturas, Ema, Frida, Mira, Ruth, sem corpos duradouros, sem corpo, sem alma, mas com nomes. Naomi, Havit, Xoxana, Tal. Nomes as prendem à terra. Nomeadas como humanas, elas veem a condição humana. Elas sentem o poder do reconhecimento, como quando uma mulher diz para outra: minha irmã, minha Zingra, minha Tikva, minha Miriam, minha Ahuva. Então olha que bacana, né, ela falar isso, né? Apesar delas viverem só uma noite, né, eu as nomeio porque isso faz com que elas durem, né, ter um nome, né? Pode não ter alma, pode não ter corpo, mas tem um nome. Bem legal. E aqui nós temos algumas criaturas também que vão falando, né? Até agora a gente estava ouvindo a Lilith falar, e agora eu vou ler um para vocês que é da criatura chamada Ada. A cada noite, Lilith enreda algumas de nós, suas criaturas, com uma linha dourada, um fio tão fino que é só visível para humanos quando brilha na luz solar direta. Eles não podem ver, mas quando Lilith o coloca na mão de uma criatura, ele queima. E embora não tenha peso para humanos, para mim é muito pesado. Um fardo reluzente. Com essa linha dourada, eu devo amarrar um bebê à morte. Eu quero descartar o fio imediatamente, mas ele só pode ser amarrado em volta do pescoço de um recém-nascido, antes de se dar um nome, antes da circuncisão. E apesar de eu ser uma demônia, eu ainda vejo o amor dos pais pelos infantes. Belíssimo, belíssimo. Eu não vou nem comentar porque achei esse poema primoroso. E vou ler mais um aqui para terminar, que também é de uma outra criatura, que se chama Dimona. Eu encontro uma mulher dormindo perfeitamente imóvel em lençóis recém-lavados, as mãos cruzadas, imaculadas em cima do algodão engomado. Tudo limpo, em ordem. Eu não a perturbo, mas deslizo debaixo das suas mãos, e quando os primeiros raios de luz me transformarem em pó, ela irá acordar manchada. Ela irá lavar suas mãos, alvejar os lençóis, remover cada sinal que eu estive lá. Mas a mancha sempre permanecerá. Ela vai lavar e lavar e lavar. Ela vai lavar suas mãos frequentemente, mas ela nunca ficará limpa. Muito bonito esse poema também.
e me lembrou muito a coletânea que o coletivo Vozes Escarlates fez recentemente. Eu vou deixar aqui o link para vocês, que é o link da antologia Suja, e onde a gente fala sobre essa questão, né, da mulher sempre, desde sempre, ser tratada como esse ser sujo, como o sangue menstrual da mulher é sujo, como a mulher é impura, né? E aqui ela fala justamente isso, né? Ela pode se lavar, se lavar, se lavar, ela sempre estará impura. E é isso, pessoal. Eu gostei muito. Foi uma leitura que me surpreendeu. Criaturas de Lilith, procurem por aí que vocês vão também se admirar com esse livro. Deixem os seus comentários, deixem o seu like e se ainda não se inscreveu, se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Até a semana que vem. Tchau, tchau.